mestre. Bom dia, professor. Bom dia, Romani. Bom dia, professor. Vocês querem 5 minutos aí para... Vocês querem 5 minutos para tomar uma água, etc? Ou não? Vamos em frente. Falem. Os 5 minutos é o tempo que o senhor ajeita os slides aí, né, o pessoal, né, acho que dá certo. Enquanto o senhor vai ajeitando os slides, o pessoal aí se Então eu vou ajeita. falando. Tá bom. Vou falando aqui, né? Eu dei as notas para vocês, não sei se vocês receberam. Receberam? Recebeu, Júlio? Professor, Sim, eu não olhei o Cleison, que eu estou tentando aqui verificar a questão da minha pesquisa. Eu sinceramente não olhei, mas eu vou já olhar. Tá. Eu não olhei essa semana. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o porquê das notas, entre em contato comigo para eu explicar. Vocês têm que entender que ali é uma forma, né? Tem uma forma de fazer. Então é interessante que vocês também comecem a entender esse jogo, né? É um jogo. E você tem regras, né? Então, mas o mais importante para mim é a participação em sala de aula. Então, isso não é uma nota final, nada disso. Isso é uma nota daquele exercício. Vou te mandar mensagem para pegar o link. Tá, João? Vou tentar te colocar lá. Tá? Sobre aquele exercício e muito mais por formas, pela forma, tá? Algumas pessoas esqueceram de botar bibliografia, etc. São coisas que... mas era um texto que você pediu. Mesmo assim, põe, porque aquilo é uma prática que tem que ser feita, aquilo tem que ter, entendeu? Você vai perder ponto se não tiver, né, na sua carreira acadêmica. Vocês vão perder ponto com isso, vocês vão perder ponto com erro de português, que às vezes passa despercebido, é muito complicado. Talvez eu acho que seja a coisa mais dolorosa para se fazer quando você vai entregar uma dissertação de 400 páginas, uma tese de 600 páginas, você tem que fazer a correção. Essa é a maior dor que tem, porque você já fica praticamente cego naquilo, né? Você trabalhou aquilo anos da sua vida e passa, sempre passa uma coisa. Passa em livro, passa em filme, ou vai passar na sua também. Normalmente, o ideal é você pedir para alguém fazer uma correção, mas isso é extremamente caro, tá? Porque a pessoa cobra por página, então fica quase que inviável para um cidadão comum pedir para fazer uma. Então, você vai ter que fazer você mesmo, então pede para alguém, amigo, enfim, é muito difícil, tá? Mas isso conta ponto. Conta ponto não, você perde ponto, tá? Então, são coisas que a formatação da página não é abrir o Word e sair escrevendo. Não tem a formatação, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Eu passo sempre, quando vocês erram, eu boto lá, porque essa formatação da página é importante. As citações diretas com menos de 3 linhas, citações diretas com mais de 3 linhas, o recuo, a letra, o tamanho da fonte, a nota de rodapé, enfim, tem uma série de coisas. O cabeçalho é sempre importante. É bom, a gente sempre está aqui citando isso. Tem o cabeçalho, enfim, tem uma série de detalhes que são chatos, mas eles que já vou te dar a palavra aqui, né? Mas que são importantes porque faz parte dessa regra desse jogo. Fala, André. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Quando eu vi que você falou que eu não tinha posto cabeçalho a bibliografia, eu falei assim, ele nem vai fazer assim para mim, eu mesmo me jogo lá no Coliseu aos Leões. Mas não ligue para essa nota, não. Essa nota é muito mais uma formalidade, né? Eu já cheguei à conclusão da minha vida que prova não testa absolutamente nada, né? Porque eu posso pedir para vocês fazerem um paper para mim e vocês irem para a inteligência artificial e fazer, entendeu? E eu não vou lá corrigir, vou ver, não vou botar coisa de plágio para ver se vocês estão plagiando. Porque, sabe por quê? Porque eu entendo que isso é importante para vocês, né? A gente está aqui
fazendo uma coisa para vocês. Né? Se você acha, né, vocês, se a pessoa, né, se a pessoa acha que vai ser legal, ela está enganando ela mesmo. E essa frase mais banal, mas é verdade. Porque eu não sou nem contra, eu acho que a inteligência artificial, estava até conversando ontem sobre isso, a inteligência artificial ela pode ser até uma coisa legal, tá? Ela pode ser uma coisa legal, como pesquisa, né? Você não pesquisa no Google, você pode pesquisar também numa outra, mas não é pegar, mandar o cara fazer um texto para você, isso é que é ruim, entendeu? Porque não vai te testar, não vai te preparar, né? Tem professores hoje dentro da faculdade que estão pedindo prova oral, né? E eu acho que isso é uma bobagem, porque você fica de babá, né? Não é o feitio. Eu gosto sempre de pedir um seminário, vou explicar por quê. Porque vocês são professores, né? Então também tem se testar, não é para mim, eu não vou reprovar, não. Não vou reprovar ninguém. Vocês vão se testar também dando uma aula. Então, a oportunidade que vocês têm, naquele momento, vocês têm que entender que vocês estão dando uma aula. Né? Vocês estão dando uma aula. Então, é legal a gente se exercitar, entendeu? Quando você começa a dar aula na sua aula é de um jeito, no final ela já é de outro, você já. Né? Por quê? Porque é o exercício da atividade. Né? No início é difícil, você vai penar, você vai sofrer, quando acaba você vai ficar feliz. Depois isso vai se tornando natural na sua vida, entendeu? Então, eu vejo muito aqui, e eu falei isso para vocês já várias vezes, que aqui é um grande bate-papo nosso, né? Não tenho sono do meu projeto. Peraí, Marco, deixa eu ver aqui. Você não recebeu a nota. Você não recebeu a nota? Isso, Bernardo, eu não recebi a nota, não. Eu tinha te enviado por e-mail. Verdade, você me enviou. Me enviou. Ele deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu comigo, professor. É, não tem problema não. Dei até certificado. Marco, eu vou te dar, tá? Fica tranquilo. Tranquilo, Eu acabei botando só o pessoal que estava no Classroom. no Classroom e o João. João, te veio a nota, não? Não olhei ainda, mas eu acho que não. Mas eu tenho a tua nota aqui. Eu corrigi. O teu trabalho eu corrigi. O do Marco eu não corrigi, não. Eu vou fazer isso esse final de semana, tá, Marco? Tranquilo, Desculpa. Bernardo. Não, Desculpa. tranquilo, Tem que, tranquilo. vocês têm que me falar, sabe? Porque essa coisa de internet sempre causa dando ruído qualquer, entendeu? Então, assim, só vocês me avisarem que não tem problema. Tá? Então, dito isso, fala, né? Sabe, mas sabe o que acontece? Foi o teu caso, né? Sabe por que eu botei, sabe por que eu botei para você? Porque se te pedirem um trabalho com um determinado número de página, é legal você cumprir isso, tá? Porque às vezes eu sou muito parecido contigo, né? Eu sempre me pediam 4, eu botava 15, né? E não é legal, por quê? Sabe por quê? Por exemplo, na sua defesa de mestrado, na sua defesa de doutorado, você vai ter 15 minutos e 20 minutos. Na doutorado, 15 minutos. E vão te cortar. E aí você vai ficar com o pincel na mão, né? Entendeu? Você não vai poder dar o teu recado. Entendeu?
Ah, mas não tem problema. Ah, mas e não se martirize por isso, porque muito pelo contrário. O trabalho foi muito consistente, pô, entendeu? Muito legal. Você mostra que você tem para escrever. Só que é só te, só te dei um alerta, porque isso aí pode te causar um certo problema. Só isso, entendeu? No futuro, vai te causar, entendeu? Então, é, dito isso, você, por exemplo, Admar, você é uma das mais presentes aqui, entendeu? Professor, Você é uma das presentes perguntando, participando, com seus colegas eu vejo que você está sempre ali tentando ajudar no grupo de WhatsApp. Você é a pessoa que está sempre com a câmera aberta. Não que as pessoas não precisem abrir a câmera, né? Eu adoro que vocês abram porque eu quero ver vocês. Mas tudo bem, cada um. Mas você está sempre aqui. É legal isso, entendeu? Assim, você, o Abel, o Júlio. A RBN hoje está desligada, mas ela também liga também, de vez em quando. Né? Então, assim, eu acho muito legal isso, porque vocês têm que entender que é muito difícil para a gente dar esse tipo de aula. Tá? Eu tive que me adaptar. Né? Porque é legal ter o PowerPoint, é legal ter o GIS também, né? O cuspe-giz, como a gente diz. Né? É legal isso, porque ali a troca é muito maior quando a gente está ao vivo. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lado super legal disso, que você tem pessoas que podem vir de todas as partes do Brasil. Né? Isso é muito legal, cara. Essa é a parte mais legal, ter pessoas de todos os estados. Isso é importantíssimo. Pode comer, bem, eu também, ó, tô tomando aqui, ó, um chazinho de erva doce. Hum, muito bom. Não, porque depois vocês vão falar, o que ele está tomando cachaça? Ó, é um chazinho. professor Bernardo, Foi. eu quero solicitar uma revisão da minha nota, porque eu coloquei a bibliografia. Embora eu só não tenha observado, mas eu coloquei logo no início, depois do Pois é, cabeçalho, que eu fiz a identificação do texto. mas Porque é isso eu que utilizei o modelo, na verdade eu tive essa preocupação, quando eu vi lá que o senhor colocou essas regras, eu utilizei o modelo, inclusive, do professor Alaí, que ele botou um modelo de trabalho acadêmico para a gente seguir no trabalho dele, né? Eu segui o mesmo modelo, inclusive seguindo as suas orientações, eu tive essa preocupação. sabe o que é? Eu vi, né? Muitos de vocês colocaram no início, e eu falei aqui, quando eu comecei, falei, como era um texto só, mas se você citou outros autores, ele tem que entrar. E outra coisa, mesmo com um texto, tem que botar a bibliografia lá atrás. A bibliografia não entra na frente. Tá? Você pode botar como cabeçalho, mas a bibliografia tem que obrigatoriamente entrar lá atrás. Entendeu? É a coisa, é a final do teu texto, vai ter que ter. Eu trabalhei com um autor só, que não é bom, diga-se de passagem, porque o grande barato é você tentar fazer um debate historiográfico sempre, né? Eu coloquei um livro como referência, tá? Aí, assim, a maioria das pessoas botaram vários outros autores, isso é importante, tá? É importante esse debate, senão você fica com uma verdade só, tá? Mas a bibliografia atrás, ela é importante, mesmo que você trabalhe com um só, tá? Por exemplo, ela aí pode ter feito um outro tipo de, de formato, um trabalho mais feito por um trabalho, eu tentei fazer uma coisa o mais próximo possível do que vocês vão realizar no final. Entendeu? É uma brincadeira, é um jogo, é pequenininho, mas vocês têm que entender que tem essas regras, tá? E que você vai ter que botar. Né? Eu já vi gente perder ponto porque que é uma coisa que eu digo para vocês. Vão escrevendo a sua dissertação, ela vai ter 400 fontes. Botou um autor novo, já faz um texto só de bibliografia à parte, vai botando. Porque depois você não vai botar tudo isso, você vai esquecer gente, é problemático. Eu já vi gente perdendo ponto porque botou bibliografia depois e botou fora de ordem de alfabética, entendeu? Então,
as pessoas são muito chatas com isso, tá? Mas não ligue para a nota, porque não é isso o importante. Eu vou botar ali o slide. Ah, não. Primeiro, vocês já escolheram a. Já escolheram? Então fala aí, BNT. Professor, eu vou querer o tema de Pompeia. Eu acho que é o 4, né? Sei. Pompeia, tá. A cada grupo de aula, eu vou botando a bibliografia lá. Se vocês quiserem outras biografias, podem usar à vontade, podem perguntar também. Você fez, Abel? Já tem uma ideia? Não? É o tema 7, a crise do Império Romano, transformação da estrutura social. Tema 7, né? Professor, bom dia. Eu vou querer dos gladiadores. Tem um trabalho lindo, cara, de gladiador, vou passar para você, cara. Tá. Alguém mais tem? Não? Professor, Fala, João. Fala. Uma dúvida. Esses temas estão todos no Classroom, né? Lá mostrando Vou certinho? botar aqui para você. É porque eu não lembro agora de todos. Aí eu Aqui. tinha um em mente, mas eu não lembro como. Se ele estava realmente, eu estou confundindo com o da. Aqui, estão vendo? Sim, professor, estamos vendo. Sim. Então, aqui os temas. Estão aqui. ô professor, bom dia. Eu vou ficar com os primeiros cristãos, Jesus histórico. Quem está falando? Agora eu não vejo Antônio Marcos. você, Antônio. Aula que vem, hein? Esse aí. A apresentação já é na próxima aula? Não. A aula vai ser. A aula sobre os primeiros cristãos é a próxima. Ah, tá A ok. aula, não a sua apresentação. Não. A aula. Professor, me tira uma dúvida aqui. Esse tema 8 aí de Medeia é os gregos interagindo com os romanos, é isso? Ou não? Esse tema aqui, deixa eu te falar, eu sempre peço para a professora Maria Regina dar essa aula, tá? Ela passa essa aula na primeira parte, depois a gente comenta, tá? Eu não sei se esse ano, tá até aqui, mas eu não sei se esse ano ela vai poder fazer, tá? Eu ainda não conversei com ela, mas eu sempre abro essa aí, que é Medeia em Roma, entre os romanos. A ideia de Medeia entre os romanos. Então, eu não sei. Se você quiser pegar, você pega qualquer coisa que a gente não consiga, que aí não depende de mim, aí você pode mudar, tá? Oi. Ah, tá, tá. Ótimo. Vou botar aqui o José de Maraú. Eu acho. Acho todos eles. Eu gosto muito de. Você vê que é um trabalho bem geral, tá? Eu peguei e botei um pouco de República ali nas duas primeiras, tá? Nas três primeiras. Depois botei República, Cartago e Alto Império. Depois entra Imperialismo Romano, que é hoje, tá? A gente vai falar sobre o Imperialismo Romano. Depois Jesus Histórico, Pompeia, etc. Aí já é a segunda parte mesmo. Então, já botei um pouco da primeira, porque como é um exercício final, tá? É um seminário final, eu botei, tá? Professor, Alguém mais? Oi. vamos pegar o 10º também. João, né? Vou ter que falar o nome, porque eu estou agora sem ver vocês. Professor Maurício, tudo bem? Fala, Maurício. Estava pensando em pegar esse número 4, expansão territorial e imperialismo romano, mas no trabalho anterior eu fiquei fascinado assim, por aquele general romano que tinha sido
Eu tinha tentado criar uma alternativa ao Império Romano na Espanha, né? Ele estava construindo uma república lá. Você se importaria se eu focasse nesse tema procurando outras fontes? Não. Não, pode fazer. Aqui é uma sugestão, tá? Uma sugestão, não é fixo, né? Você, dentro desse universo, você pode escolher. Só me dá um nome aí para eu ter aqui. Depois você me dá. Nome. Depois você me Não, dá. eu passo para você direitinho um resumo Tá, por e-mail, tá tá, bom? tá joia. Professor, Oi, eu tinha comentado que o meu é sobre as vestais de Roma, sei. tá? Só reforçando. Só fala o teu nome. É Lucas. Luca, porque agora eu não vejo você. Né? Tá. Professor, Oi. há a possibilidade de eu ficar com o tema 6? Quem tá falando? Larissa. Larissa. Eu sei, tá lógico. Então, o senhor bota aí Júlio no tema 8 mesmo. E aí, caso tenha alguma alteração, Tá. aí eu opto pelo primeiro, Tá joia. se não der certo, o oitavo. Tá ok? Júlio, 8. Valeu, Júlio. Tem mais? Professor, bom dia. Meu nome é Luiz Guilherme. Esse Oi, tema Luiz. 9 do anfiteatro romano, qual que seria a ideia principal que o senhor espera no seminário a respeito dele? É porque, na verdade, eu perdi a última aula, que era sábado letivo na minha escola, na parte da manhã e da tarde, então ainda estou tentando me situar em como que está funcionando agora para estudos romanos Fica 2. tranquilo, essa aula não foi dada ainda, tá? Fica tranquilo, vamos falar sobre os teatros romanos, sobre as construções, sobre a importância, sobre a função social. Tá? Você pode pegar e depois, se quiser, você pode mudar também. Tá? Não é Então, nada rígido. então pode ser. O senhor pode colocar o 9 para mim, por favor? Valeu, Luiz. Professor, só mais uma coisa também. Mais alguém? Eu tinha colocado no chat mais cedo que no final do semestre passado eu tive um problema com a minha conta do Google. E aí, com relação à avaliação, o senhor pode conferir depois se a minha chegou? Posso sim. Ok, obrigado. Pode achar que ninguém vai ficar sem nota, né? Fica tranquilo. Eu vou depois botar no Zap as pessoas que eu não consegui dar nota, tá? Aí vocês entram em contato comigo. Beleza? Beleza. Alguém mais? Bernardo, ainda não passei meu tema para você. Qual é? Quem tá falando? É o Marco. Ô, Marquinhos, fala. Estava pensando em fazer sobre o segundo triunvirato, uma relaçãozinha ali com o Egito e Roma. Ok. Eu tinha até uma coisa mais voltada assim para o final do Império Romano ali com o cristianismo, mas acho que eu vou fazer uma coisinha mais nova. Beleza. Depois, se você puder me dar uns detalhezinhos ali, tá bom? Já começando. É porque eu tô tendo uma dificuldade com aquele artigo da Maria Regina, do Império Kush. Alguém levantou a mão aí? Eu levantei, professor. Jura? Poxa, recebi a notícia ruim agora. O Santos faleceu. Professor, eu gostaria de fazer sobre historiografia romana, que tem a ver com o meu tema. Quem tá falando? É Sofia. Ô, Sofia. Fala de novo, agora fiquei triste. Fala, Sofia. Eu queria fazer Qual é o sobre teu tema? historiografia romana. Alguém mais? Professor, eu fiquei meio perdido, não, porque eu não assisti a última parte da última aula. Eu queria saber a data das apresentações. Eu não fiz ainda uma data, tá? Mas é no final do curso, tá? Então, eu não sei se vai... Eu ainda não dividi, mas são
Ano passado foram as 3 últimas aulas, porque a gente acabou perdendo muito tempo, por isso que eu falei que vocês vão ter que respeitar 10 minutos. Eu vou cortar, não é maldade, vou cortar para sempre aprender que tem uma forma de ser e que você vai ser cortado lá fora, entendeu? Então, depois não fica triste Bernardo, comigo. seu áudio Oi. cortou pra gente. Você pode Fez o repetir, quê? por favor? Seu áudio cortou pra gente. Você pode repetir, por favor? Posso. Tá melhor agora? Tá sim. Tá. Eu falei que ele perguntou quando é que vão ser as apresentações. Vão ser nas últimas aulas, né? Ano passado foram nas 3 últimas. Esse ano eu quero tentar fazer em 2, se possível. E por isso, nós vamos ter que respeitar os 10 minutos de apresentação. Eu quero que vocês, em 10 minutos, falem sobre o tema de vocês. Por que 10 minutos? Porque é o horário que vão dar para vocês para defender uma tese, para defender até um pouco mais, é 15, mas aqui vão ser 10. Para quê? Que a gente comece a exercitar esse poder de comunicação dentro do horário que é determinado. Tá? Se vocês forem fazer uma apresentação num seminário, num congresso, também vocês vão ter um horário específico para fazer. Tá? Então, eu vou cortar com 10 minutos. Não me levem a mal, tá? Você não vai ser prejudicado na sua nota por isso, mas nós vamos tentar fazer e eu vou estipular uma regra. Assim, você vai começar a falar, quando faltar 1 minuto, eu vou falar, falta 1 minuto. E aí você vai concluir nesse 1 minuto da onde você estava, ok? Professor Bernardo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Existe algum tema ou alguma possibilidade de trabalhar alguma questão relacionada à cidadania romana? Lógico, fica livre. Fica livre para vocês, tá? Esses temas aqui são temas sugeridos. Vocês podem trabalhar tudo dentro desse período, tá? Porque se o senhor tiver algum texto relacionado e colocar no Classroom, talvez seja interessante, porque eu estou sentindo falta aqui no... Eu acabei de me recordar que a gente estava falando isso na aula anterior, e aí eu digo, não, também tem uma cidadania que é importante ser estudada em Roma, né? E eu estou sentindo falta aqui nos temas, aí eu me perguntei, se eu tiver algum texto lá e colocar no Classroom a respeito, talvez eu possa desenvolver também esse tema. Talvez é algo que me interessa, pessoalmente. Tem um texto bastante interessante, vocês podem já procurar. Eu acho que eu tenho, boto lá, que é O Homem Romano, do André Giardini. É bem interessante, que ele faz uma ideia bem geral do que era a sociedade, e ele fala sobre esses temas também. Eu procurei esse livro, eu não encontrei, que ele realmente é muito indicado. Eu tenho. Se o senhor colocar ele lá, talvez eu possa trabalhar esse tema. Maravilha. Porque é algo que eu acho interessante. E eu encontrei o outro, O Homem Grego, né, que foi até o livro que a gente resenhou do professor Alaí. Mas se eu só colocar esse livro lá, eu trabalho esse tema, sim. Tá legal. Vou botar o nome. Então, galera, vamos... semana passada... Oi. Cortar antes de você começar. Na temática, pode botar no seminário alguma coisa, algumas contribuições? Sim, lógico. De... talvez perspectiva, coisa do tipo, que tem a ver com o nosso tema, só para... Beleza. Você tem 10 minutos para fazer isso. Não, é mais no escrito. Tá tem legal. com nota de rodapé, coisa do tipo, só para mostrar que existe. Maravilha, pode sim. A gente acabou a aula passada e faltou esse slide. Tá? E ele tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, obviamente. As aulas são muito conectadas, tá? Elas são praticamente uma continuação. É muito difícil fazer um programa para te passar, eu falei isso no início, que a gente vai passar aqui um tempo absurdo aqui, né? E é muito difícil você fazer isso em 6 meses. São 1.229 anos. Lembra que eu falei isso? No início, a gente ia trabalhar a monarquia, que vai de 753 a 509. Depois, nós vamos trabalhar a república de 509 a 27. Depois, nós vamos trabalhar a império 27 a 476. Isso eu estou falando do Império do Ocidente. Se fosse caminhar isso para o Império Bizantino, a coisa aí é muito maior. Então, o nosso programa ele
ele contém 1.229 anos. Tá? Então, o programa é feito para que a gente tente conectar, né, de certa forma, as aulas, que elas não fiquem perdidas. Tá? Então, a gente trabalha um eixo principal. Obviamente que todos esses eixos têm as suas vias intermediárias de estudo que você pode aprofundar, verticalizar o seu pensamento. Tá? Então, como a gente estudou e a gente falou sobre classe, e hoje a aula é sobre romanização, sobre conceito de romanização, conceito de imperialismo, dentro dessa nossa temática, que é a Roma Antiga, eu coloquei dois autores, dois pensadores que pensam diferente entre eles. Tá? Então, para o Geza Alfold, a sociedade romana era estamental, e que não se deve falar em classe, já que o conceito de classe é um critério econômico em função da propriedade dos meios de produção, possuídos, despossuídos. A sociedade romana se articula em função de pontos de vista sociais e jurídicos que não coincidem com os econômicos. Alfold e Geza, História Social de Roma, Lisboa, Editora Presença, 1989, página 132 a 163 e 132, 163 e 164. Então, está aí a referência. Ele fala que, para ele, não existe classe social, é uma ordem social. E aí eu vou para um outro pensador, que é o Karl Marx e o Engels, que ele vai falar homens livres e escravos, patrícios e plebeus, senhor feudal e servos, mestre de corporação e companheiros, em resumo, os opressores e os oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Nas mais remotas épocas da história, verificamos, quase por toda parte, uma completa estruturação da sociedade em classes distintas, uma múltipla gradação das posições sociais. Na Roma Antiga, encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, senhores e vassalos, mestres de corporações, aprendizes, companheiros e servos. Em cada uma dessas classes, outras gradações particulares. Karl Marx, Engels, Manifesto Comunista, São Paulo, Editora Boitempo, 2017, página 22. Então, nós temos aqui dois pensamentos, um que vê na Roma Antiga a classe social e outro que não vê na Roma Antiga classe social, porque, para ele, a classe social coincidem com os estudos econômicos. Portanto, ele acha que existe uma ordem. Nós estudamos, na semana passada, toda uma estrutura da sociedade romana que tinha como ponto de fundo fundamentos econômicos. Né? Então, eu coloquei dois pensamentos aqui, duas possibilidades, e gostaria que alguém comentasse. Ninguém quer comentar? Fiquem à vontade. Fiquem tranquilos. Oi.
A primeira. Tá. A primeira, então você é a favor, você entende que em Roma não existia uma, uma luta de classe, vou botar assim, uma ideia de classe, sim de ordem, né? Porque você acha que a coisa ela é mais no social do que no econômico. E aí eu vou. Ah, tá. Quando a gente conversou aqui, né, na aula passada, a gente via que sempre a classe dominante reagia a qualquer melhoria da classe não favorecida. E que a classe favorecida, o tempo inteiro em Roma, ficou brigando para que ela pudesse alcançar uma outra classe. E essa classe, por exemplo, a dos equestres, ela só atinge um status maior quando ela fica rica. E aí começou a classe senatorial a entender que aquela classe já poderia servir a eles. Ainda existe, obviamente, a coisa do sangue, né? Do sangue, e aí sim, aquela é uma ideia de ordem no sentido que, mesmo que você for rico, você não pode fazer parte da minha classe, porque eu sou de sangue e você não é de sangue, tá? Eu acho que é isso que o Geza quer dizer. Ao mesmo tempo, você via que classes, que grupos eram submetidos a uma violência profunda, né? Uma violência profunda em termos econômicos, e por causa de termos econômicos. Então, você vê que a coisa ela caminha e ela é difícil de... Né? Professor, Não é? Oi. tem mais a ver com a questão de exploração mesmo, né? É muito além de nomenclatura, assim, como o Geza está falando. Então, é muito mais uma questão de exploração entre... Mas o que eu sinto é que, na verdade, já existia essa luta de classe. É o motor da história, né? Pode falar, Maurício. Pode É, falar, Maurício. só um apontamento, né, que quando a gente fala de Marx, a gente relaciona muito classe com dinheiro, né? Mas isso é válido para Marx no capitalismo, né? Que é o Estado, que é a condição social para o dinheiro determinar ou estabelecer a diferença entre classes, né? Eu acho que o Marx, quando ele fala aqui da Roma, ele não está falando necessariamente em dinheiro, né? Ele está falando de uma construção social de classe, né? Que pode ou não levar em conta as posses monetárias, mas que não, que a gente não pode trazer essa realidade para a realidade do capitalismo, que é uma coisa diferente, né? Uma coisa completamente diferente. Então, eu não vejo um paradoxo entre essas duas afirmações, né? Do Guézat e do Marx. Para mim, elas são complementares. Como eu tinha te falado, você vê que é aquela coisa, né? Não é nem branco e nem preto, é um cinza, né? Então, elas vão permeando uma com a outra, entendeu? Eu entendo a ideia do Guelph, do Alford, quando ele diz que
ela é muito mais estamental, né? De certa forma, é verdade, né? Porque, eu falei, o próprio senador ele aceitou os equestres, mas os equestres aceitou de uma forma porque eles tinham já um poder, né, financeiro, mas não aceita de primeira como uma pessoa que faz parte deles, né? Faz parte deles. E isso acontece, né? O Silvio Santos morreu hoje, eu me lembro de estar lendo alguma coisa sobre ele falando que quando ele compra a televisão, né, e ele vai tentar ter esse direito de ter uma televisão, os direitos, né, que os outros donos de televisão fizeram uma reunião e falaram para ele: olha, você agora é dono de televisão. Você é dono de televisão, mas você não faz parte do nosso grupo. Você falou isso para ele. Por que não faz parte? É um ex-camelô, é um artista. O artista ali, naquele momento, era visto como empregado, e eles eram os grandes. Então, você pode estar comigo, mas você não faz parte do meu grupo. Isso acontece, é verdade. Agora, você destituir que não existia a ideia econômica ali, eu acho que ali ele peca. Porque já existia, sim. Tanto é que a gente vê o tempo inteiro os de baixo querendo crescer, querendo ter uma melhoria de vida, uma melhoria de condição, não é nem ficar rico, é uma melhoria de condição, e essa melhoria de condição ser barrada pela uma estrutura jurídica, pela uma estrutura econômica mesmo, social, entendeu? Então, você vê que ali tem um pouco de cada um, entendeu? Então, ali é uma perpassagem. Não estamos falando de capitalismo em nenhum momento, tá? Isso é um estudo aqui feito pelo Marx na Roma Antiga. Ele faz na Roma Antiga, porque quem já leu o Capital, o tomo 1, capítulo 1, é sobre mercadoria. E a mercadoria ele vai fazer uma análise histórica. Então, ele vai lá nos primórdios, quando a mercadoria ainda era somente valor de uso. Então, ele faz uma linha histórica até chegar ao capitalismo. Portanto, ele é uma má leitura quando diz que ele só fala sobre isso. Não, ele faz, no início, uma ideia histórica para chegar onde ele quer chegar. Eu coloquei isso para a gente ver que isso é um debate historiográfico. E é assim que é legal, e é assim que vocês têm que tentar realizar. Nesse trabalho que eu falei dos tamanhos dos gladiadores, eu acho que é um manual, entre aspas, né, de como se estabelecer um debate historiográfico de extrema inteligência e quanto a pesquisa dela vai caminhando para frente. Você vê que aqui a gente brincando, o quanto a Dimara falou uma coisa, o Júlio falou, enfim, as pessoas foram falando, e quanto a gente pode avançar no nosso pensamento. Então, isso é importantíssimo dentro da pesquisa, tá? Que você estabeleça alguns debates para que a sua pesquisa avance, para que o seu raciocínio avance. Aqui eu vou botar o resumo da aula 2, eu não vou ficar lendo, porque senão a gente vai perder um tempo. Se vocês quiserem fazer um print do resumo, eu falei que vou botar um resumo de todas as aulas para que vocês, na elaboração do trabalho de vocês possam ter esse resumozinho, tá? E que possa ser importante para vocês. Tá? Então, faz um print aí dessa. A segunda tela. Você vê que aqui, ó, a organização social do Império, as condições, os governos, as mudanças sociais, né? A estratificação social, né? Que não vai se diferenciar da República. O nascimento ainda determina a posição social, isso vai mudar. A ordem senatorial, um caráter uniforme, a renovação do sistema, estratificação interna, que propriamente internamente já vai começar a haver uma estratificação, a hierarquia demarcada, né?
as revoltas que vão representar a crise, as camadas inferiores da cidade, né? Uma plebe desfavorecida, o trabalho entre, enfim, os escravos queriam a libertação, as camadas inferiores nas áreas rurais, que já é uma estratificação dentro das camadas inferiores, já é diferente, entendeu? Eles já vão lutar por outras condições, por outros benefícios. Tá? Tiraram o print tudo? Sim, professor, tiramos. Então, maravilha. Então, agora a gente vai entrar na aula de hoje, que é imperialismo romano. Tá? E eu botei de propósito imperialismo romano, poderia botar imperialismo romano ou processo de romanização. Tá? Então, a gente vai entender esse imbróglio, porque isso pode gerar sempre um anacronismo, entendeu? Anacronismo. Que é uma coisa que a gente tem que ter sempre um pouco cuidado. Isso se dá muito em leituras pós-coloniais. Tá? As leituras pós-coloniais, elas têm que sempre ter um pouco de cuidado, ou muito cuidado, com não ser anacrônico, ou seja, não responder questões fora do tempo. Mas você pode colocar essas questões como um pensamento, né? Assim, quando você colocou lá, quando eu coloquei o Marx no slide anterior, é porque ele falou de Roma, tá? Você não pode, como bem eu esqueci o nome de quem falou, não pode ser. Não estou falando de capitalismo. Estou falando de uma outra relação, até porque a consciência de classe veio muito antes disso. Ela veio com Saint-Simon, não vem com Marx. É outro erro das pessoas achar que foi ele que criou esse termo aí. Não, ele apenas verticalizou o termo e ele aprofundou o tema. Mas o tema já vinha antes sendo discutido, entendeu? E discutido, inclusive, pelas classes dominantes, que sabiam que existia uma diferença de classe. Né? Ninguém é estúpido de falar que não existe uma diferença de classe, né? Porque ele é nítido. Só que eles tratavam de uma forma que não era tratada como o Marx tratou, como ele aprofundou, como ele trouxe a discussão, como ele deu a palavra ao que era despossuído de palavra. Né? E a palavra é no sentido figurado, obviamente, né? Porque quando a gente fala em decolonialidade, quando a gente fala de pós-colonialismo, a gente sempre fala é ver o outro. Não é ver o outro. Isso é apenas um dos elementos. Tá? É dar a palavra ao outro. Completamente de ver o outro. E quando eu estou vendo o outro, eu também estou vendo dentro das minhas perspectivas, né? Dentro do meu background. Mesmo eu sendo o cara mais extraordinário do mundo, o cara mais aberto do mundo, o cara mais decolonial, eu sempre vou ver da forma que é o meu mundo, né? Como eu entendo o mundo. Eu entendo o mundo, queira ou não, com exercícios profundos para que não aconteçam isso, eu vejo ele de uma forma ocidental. Porque eu sou cria desse sistema, desse lugar. Eu tenho pertencimento a esse lugar, por mais que eu queira aprofundar, verticalizar, estudar. Então, ver o outro não é ser decolonial, é dar a palavra ao outro, é o outro falar sobre ele mesmo, entendeu? É o outro além de mim. O outro além de mim é muito mais forte, né? Então, é muito fácil quando a gente vai falar de pós-colonialismo e a gente suscita autores europeus extraordinários, maravilhosos, cita o nome se quiser, Robert, Thompson, são autores extremamente pós-colonial, são pessoas extraordinárias de estudo profundo, mas por que não eu ouvir por que não ouvir aquela pessoa que passa aquilo, que sente aquilo? Né? Uma coisa é eu ser solidário, né? Eu sou antirracista, eu sou só apenas solidário, porque eu não
passo o que no caso, o negro passa, o preto, agora não sei nem mais como é que fala, porque antigamente era negro, agora é preto, não sei mais. Então, fico todo doido. Entendeu? Eu não passo aquilo, eu não sinto aquilo, mas eu sou solidário àquilo. Eu sou apenas solidário a quem tem fome. Eu não passo fome. Eu não sei a dor que é fome. Eu nunca passei. Então, eu não sei essa dor. Eu não sei essa dor. Essa dor não está dentro de mim. Agora, uma pessoa que passa fome, ela pode me falar o que é passar fome. Eu só posso imaginar o que é passar fome. Então, partindo de uma revisão historiográfica sobre o Império Romano, aí eu vou falar hoje muito, gente, de historiografia. Eu vou falar muito do que a gente vê lá hoje, né? Não do que acontecia lá pelo olhar de lá. Muita gente na história antiga a gente fala, a gente tem que se portar aquele pensamento da época, a gente tem que se portar não trazer os nossos preconceitos de hoje para aquela época, né? Quando no filme lá, Roma, da HBO, todo mundo transa com todo mundo, a gente pode, no nosso moralismo, querer falar, pô, mas esse pessoal é uns devassos. Não pode fazer isso, porque aquilo correspondia à sociedade da época, né? E a gente, quem somos nós para fazer o nosso moralismo de hoje para aquela época, né? Então, isso não é correto. Nós estamos hoje, a aula de hoje, sobre a historiografia, muito mais. Então, há uma revisão historiográfica sobre o Império Romano. Então, nós vamos tentar analisar as influências do imperialismo do século XIX, não estou sendo anacrônico, estou indo para o XIX, né? Sobretudo o imperialismo, o Império Britânico, que exerceu na interpretação do que foi a Roma Antiga. Então, muito do que nós temos do que foi a Roma Antiga, ele foi espelhado, né, sobretudo pelo Império Britânico. Tem livros excepcionais sobre isso. Tem um livrinho que são menos de 100 páginas, fininho, que eu vou botar no final para vocês, se vocês quiserem ler, sobre essa discussão interessantíssima, né, e relativamente nova sobre essa construção desse Império Romano, e que muito do que a gente pensa de Império Romano, ele é, na verdade, um espelhamento do Império Britânico, principalmente. Então, a historiografia tradicional considerava que o Império Romano teria expandido a civilização para os povos bárbaros. Vou repetir. Então, a historiografia tradicional considerava que o Império Romano teria expandido a civilização para os povos bárbaros. É a mesma coisa que os europeus ocidentais estavam procedendo com as colônias da África e da Ásia. Exatamente. Então, quando eu digo e reafirmo para vocês, nós não somos herdeiros de uma cultura greco-romana, eu tenho certeza disso. Muitas pessoas vão falar que isso não é verdade, mas muitas pessoas hoje, nessa revisão historiográfica, batem nessa tecla. Eu estou trabalhando aí com uma circularidade cultural do Gisborne, né? Então, o Gisborne diz que relacionamento circular, cultural, principalmente, ele é feito de influências recíprocas que se moviam de baixo para cima, assim como de cima para baixo. Então, ali é uma troca. E ele cunha esse termo, esse conceito de circularidade cultural. Naquele momento, naquele contexto do Mediterrâneo, onde você tem os cartagineses perambulando, fazendo comércio ali, se relacionando com toda aquela região, você ali tem uma circularidade cultural. A cultura está circulando ali. Então, é óbvio que você pega. Hoje, a nossa cultura globalizada, ela circula. Então, muitas vezes, você vai para fora. Antigamente, uma pessoa ia para a Europa ou para os Estados Unidos,
ela tinha um choque cultural muito maior do que hoje, porque hoje nós estamos globalizados. Então, na verdade, o que acontece lá, acontece aqui, a gente sabe imediatamente, as coisas estão conectadas. E isso faz com que a cultura, de certa forma, ela vai se mudando. Ela vai mudando a cara, ela vai perdendo algumas características particulares e adquirindo características universais. De certa forma, isso é muito ruim, porque as características, as culturas, elas são enriquecedoras, né? Cada uma com a sua, e ao se globalizar, há uma perda dessa particularidade da cultura. Então, imperialismo romano ou processo de romanização. Por muito tempo ficou esse conceito de processo de romanização, onde os romanos vinham levando cultura. Isso já pode ser, hoje, questionado, tá, gente? Então, a partir do século XIX, o imperialismo passou a ser um conjunto de ideias e mecanismos que, sob determinação de um Estado-nação, procuram efetivar políticas de expansão, domínios territoriais, culturais ou econômicos sobre outras regiões geográficas vizinhas ou distantes. Vamos dissecar isso, né? Os Estados-nação procuram efetivar política de expansão. O que é a política de expansão? Né? São zonas de influência. São zonas de influência, que podem ser culturais, econômica, militar e política. Um exemplo de hoje, a OTAN. A OTAN é uma zona de influência, onde ela leva, né, uma cultura, uma economia, um modo militar e um determinado ideia política. Então, você pega, assim, por exemplo, a cultural, é o destino manifesto. O que é um destino manifesto? Né? O que seria o destino manifesto? Foi a crença, né, que os americanos, que os estadunidenses, né, a crença que os estadunidenses deveriam expandir o território das 13 colônias, né, 13 colônias ali, que estão no lado do Oceano Atlântico, a costa atlântica, né, as 13 colônias em direção ao oeste, rumo ao Pacífico. Isso determina uma série de problemas, né? Quem vai falar muito bem isso é o Domênico Lossù. Vai dissecar bem isso. Então, ali foi um banho de sangue indígena, foi um banho de sangue negro depois, baseado nessa ideia, né? Do destino manifesto. Esse termo foi criado por um jornalista, tá? Chamado John Sullivan, em 1845, e ele incentiva essas ocupações, essas terras. Ele expande o domínio estadunidense para a costa do Pacífico. Né? Então, o destino manifesto serviu para justificar o que os estadunidenses se tornassem os protetores de todo o continente americano contra qualquer investida europeia, no caso europeia, naquele momento. Então, o destino manifesto dar o poder dos Estados Unidos da América de interferir na soberania de um outro Estado. Ou seja, ele pode levar a cultura dele, ele pode levar a tal da democracia dele para os outros. E que, nesse momento, ele está fazendo um certo bem. Essa zona de influência cultural, que é o destino manifesto, tem a zona de influência econômica. Qual é a zona de influência? São os bloqueios. Ou seja, se você não rezar na minha cartilha, e a cartilha é a doutrina Monroe, que a gente vai chegar mais tarde, você vai ser bloqueado. E, ao ser bloqueado, você é praticamente destruído. O poder militar é o Big Stick, né? É a política do porrete, né, que foi traduzido para a gente, e que, se você não caminhar dentro das minhas convicções, dentro da minha ordenação política, dentro da minha lógica, a porrada vai comer. Né? Big Stick.
e o político, que é a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Foi instituída em 1823 pelo ex-presidente chamado James Monroe, que estabelece a não interferência europeia no continente americano. É a tal declaração que ele diz, América para os americanos, e que a gente hoje brinca, por causa do imperialismo, América para os americanos norte. Né? Então, ali se estabelece uma relação cultural, econômica, militar e política. Eu falei que tinha essa dominação territorial, tinha a determinação cultural, né? E o econômico. Cultural no sentido das narrativas, das big techs, das mídias corporativas, dos romances, do cinema, ou seja, das narrativas. Elas trazem para a gente uma narrativa de uma cultura única. Então, isso quem vai retratar muito bem é o Eduardo Said, que também no final está lá o livro da qual ele fala muito disso, e ele cria, de certa forma, um American Way of Life, né? Um modo de vida. Nós, hoje, vestimos calça jeans, que não é adequada ao nosso clima. Nós mascamos goma de mascar, chewing gum, que também não é nossa cultura. Nós fazemos uma festa natalícia onde vem uma pessoa na neve, vem um senhor vestido de vermelho, cheio de presente, que não representa absolutamente nada da nossa cultura. A gente come castanha, que é uma coisa que é servida no inverno europeu, damasco, etc, etc, etc. Então, você vê que ela importa para a gente um modo de vida e a gente adquire isso como experiência nossa, como cultura própria. E hoje o Natal é cultura brasileira também. Né? Só que isso não tem absolutamente nada a ver. O cara tinha que chegar aqui com uma prancha de surf, não com um trenó. Né? E o econômico. Né? Qual é o econômico? É o capital industrial fundido ao capital financeiro. Então, você tem todo aqui uma ideia do que era o imperialismo, em conjuntos de ideias esse imperialismo passou a fazer parte e por que ele passou a fazer parte. Né? A segunda parte são as regiões que foram sendo protetoradas. Né? Então, hoje você percebe claramente um domínio geopolítico, que é dominar uma região. A OTAN faz exatamente isso. Ela une, entre aspas, um grupo grande para fazer um domínio geopolítico. Então, esse novo imperialismo ele traz consigo ideias de etnocentrismo, falta de alteridade e um darwinismo social. Ele traz uma supremacia racial através da epistemologia, né? A própria antropologia nasce para falar que o homem branco europeu ele é superior. Né? A sociologia nasce para mostrar que as sociedades europeias depois isso vai se transformar, nasce para mostrar que as sociedades europeias são superiores. Né? E a história nasce para que mostre tudo isso através da história, uma história totalmente etnocêntrica. Então, se estuda no nosso país, por exemplo, uma história ocidental. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui esses conceitos. São conceitos para que a gente se situe, né? Obviamente que é um resumo. Então, qual é o conceito de império? Império é uma palavra que indica um Estado que é governado por um imperador, caracteriza-se por um território vasto, composto por várias nações, povos que professam diferentes religiões, falam idiomas distintos, mas que vivem sobre o mesmo imperador. Você vê que esses conceitos eles são muito parecidos e eles vão se transformando. Por isso eu digo, o império seria... o imperialismo vem do império? O império seria a semente para o imperialismo? Né?
O conceito de colonialismo é uma prática na qual o território exerce domínio político, cultural ou religioso sobre um determinado povo. O controle é exercido por meio de uma potência ou força política militar e externa que deseja explorar, manter ou expandir seu território. Você vê que já modifica um pouco, porque ali já vai ter um domínio político, cultural, coisa que Roma não fez. Roma não foi levar a sua cultura para outros, né? A ideia ali não era levar a sua cultura para outrem, e sim dominar outrem. Conceito de globalização. A globalização é o fenômeno de integração econômica, social e cultural do espaço geográfico em escala mundial. É caracterizada pela intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas, informações, proporcionada pelo avanço técnico da comunicação e dos transportes. E, finalmente, o conceito de romanização. Romanização é um termo que surge na historiografia do final do século XIX e início do XX para significar o contato entre os romanos e os outros povos. Ou melhor, a adoção dos padrões estéticos e éticos dos romanos na prática de consumo e produção encontrada nas províncias e nas regiões de fronteiras do Império. Então, eu ponho esses 4 conceitos e para que a gente possa pensar nisso. Você vê que as coisas elas não são separadas, elas estão imbricadas, elas estão juntas, elas estão se relacionando o tempo inteiro, né? E ela tem um estágio, um estágio de processo que ele é gradual, lento e gradual. Tá? Imperialismo ou processo de romanização? Continuamos. Imperialismo refere-se ao processo, tanto ao processo quanto às atitudes pelas quais o império é estabelecido e mantido. Tá? Então, ele se refere tanto a um processo quanto às atitudes. Então, significa esse processo. Processo significa método, sistema, maneira de agir, conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Tá? Então, e o império se refere tanto ao processo, que é isso, quanto às atitudes. Essa atitude é a conscientização de uma intenção ou de um propósito. Tá? Aqui eu botei, podemos aplicar o termo imperialismo a Roma? Tá? É uma pergunta retórica. E carece de aprofundamento, carece de contextualização, contextuar isso, né? Porque sempre fica imperialismo como uma coisa que é do século XIX, evidente, só que ele nasce no século XIX, quer dizer, as coisas não são um processo, a história não é um processo, ele nasce do nada. Não, as coisas não nascem do nada. Ninguém inventa nada, não tem inventor das coisas. São processos inventivos. Né? Se você pegar o cinema, todo mundo vai falar que são os Lumière, os irmãos Lumière. Lumière apenas projetaram uma cruz de Malta que dava estabilidade à película. A película ficava balançando, você não conseguia ver. Mas, antes dele, várias pessoas realizaram outros experimentos para que chegasse ali. Né? Você vai pegar Leonardo da Vinci, que vai fazer um furo estetoscópio, que é aquele furo onde você entra a luz e aquilo aumenta. Você vai ter depois os árabes inventando as lentes para que aquilo criasse um processo mais de inverter a imagem sair invertida e depois ser projetada. Você vai ter o Thomas Edison, que vai inventar o próprio cinema, na verdade, porque ele faz a projeção, ele só não consegue fazer a projeção, mas ele já faz a película, já tem a luz para fazer a projeção.
Então, tudo é um processo. Então, o imperialismo também é um processo. Né? O imperialismo do 19 não cai e fala, né? Aqui não surgir essa palavra. Não, ela vem de alguma coisa, entendeu? Por isso que eu digo, o imperialismo precisa ser estático ou uniforme. O imperialismo deve ser visto como um processo dinâmico e metafórico. Fala. Então, professor, você tinha falado que tem essa discussão de se usar imperialismo ou não, mas não é um termo meio que comum que muitos textos usam? Eu fiquei pensando nisso. Porque Não entendi. Você não, especificando essa questão do que o imperialismo tem toda uma discussão se usar ou não, não era meio que comum? Porque tem muitos textos que utilizam essa palavra para especificar essa questão romana. Aí eu não sei o quanto seria avançado, ou se já estão chegando... Depende, João, depende do contexto. Né? Se você falar que Roma ele fazia imperialismo, no sentido de imperialismo no século XIX, isso não é verdadeiro. Né? Mostrei aqui as diferenças, até o Império chegar. Roma ele fez a sua expansão para que ele conseguisse butim de guerra, para que ele ganhasse impostos, mas ele não exercia nenhuma atividade cultural. Ele, por exemplo, no mais famoso deles, que é por causa de Jesus, que é a próxima aula, que ele vai entrar no século I lá na Judéia, ele não está importando com a religião. Ele não se importa com a religião, ele deixa. Roma, o tempo inteiro, deixou você professar a sua própria religião. Isso não era importante para ele. O imperialismo já não. O imperialismo ocidental, ele criou uma religião chamada cristianismo, que vai ser tema da próxima aula, e que esse cristianismo ele faz parte da superestrutura. Entendeu? Isso não existia. Mas isso, para mim, é nada mais do que um avanço, né? Um progresso do que foi o imperialismo. É isso que eu quero falar, que há um processo. Né? Por isso que eu falo, o imperialismo ele não pode ser visto como um processo... Desculpa, o imperialismo deve ser visto como um processo dinâmico e metamórfico. Ele vai mudando, e já mudou, e ele, do século XIX, o imperialismo de hoje já é diferente. Eu, quando era garoto, se falava muito em imperialismo. Hoje, ninguém mais fala. E se fala é pura retórica. A própria nossa esquerda hoje, ela não usa mais esse termo. Já não usa mais isso, ela já evita isso, entendeu? E isso é uma grande falha. Existe imperialismo, existe cultura. Said falou, Roberval falou, Tonto, enfim, uma série de pessoas ainda falando sobre isso, e ele é muito evidente. O imperialismo ele exerce uma influência na gente absurda. Basta ver agora, sem entrar em juízo de valor, basta ver por que essa preocupação com a Venezuela. Sem entrar em juízo de valor, se for roubado, não interessa isso para a gente. Né? Mas por que essa preocupação na Venezuela? Por quê? Num país que é diplomaticamente e politicamente pequeno. Por quê? Alguém responde? Por que essa preocupação? Por que os Estados Unidos está super preocupado, o mundo ocidental extremamente preocupado? Por que a China não está preocupada? Os Estados Unidos estão preocupados mais com aquela questão exploratória mesmo. Sabe por quê? Porque é o maior país do mundo em extração de petróleo. Petróleo, é. Só por isso. É só por isso. Que ali tem um poder econômico absurdo. Absurdo. Você acha que na Bolívia ia ter... Você quer ver uma coisa? Quando, as eleições da Ucrânia, por exemplo, já era para ter tido eleição e não teve. Alguém fez um escândalo que não é democrata. O cara simplesmente está no poder. Ilegal. Lógico que você pode falar, não, mas é porque eu estou com guerra lá. Então, está com guerra? Faz um conselho. Ele está lá, ele é presidente. O presidente não é eleito.
Já passou o mandato. Mas não interessa. Né? Agora, a desprezível Venezuela é interessante porque a desprezível Venezuela tem um, uma, uma posição política, né? Eles tinham uma posição política de fazer uma grande América do Sul. Né? Então, ali, praticamente, o imperialismo tomando conta. Está voltando para Roma, o Império Romano, no seu auge, no meados do século II, abrangia uma área de cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, tá? Com uma população etnicamente diversa, poliglota, provavelmente superior a 60 milhões de pessoas. A mesma área hoje é ocupada por mais de 40 estados-nação modernos. Você vê o tamanho dessa coisa. Então, a expansão existia. O imperialismo, como a gente é visto hoje, não existia. Mas a ideia de imperialismo ali fica bem presente. Né? Os impérios modernos, né, fizeram um uso extensivo da imagem de Roma para moldar as percepções populares. Então, por que não existe imperialismo se hoje há pesquisas verticalizadas dizendo que o Império Britânico se espelhou no romano, que o Terceiro Reich se espelhou, que é o terceiro reino, se espelhou no Império Romano. Interessante, por quê? Porque o Império Romano foi extremamente poderoso. A ocupação dele hoje dá 40 estados. Entendeu? Para a gente pensar. A ideia de um império sem limite tinha um forte pedigree romano. E ele foi falado por Virgílio, né? Imperium sine fine, império sem fim. Imperium sine fine, que Júpiter ordenou, deveria ser sem restrições físicas ou temporais. Está na Eneida. Estou fazendo um recorte da Eneida. Então, as classes altas, as elites romanas, elas dedicaram considerável energia a legitimar e justificar o seu império. Lembrando que Virgílio a Eneida é um conto que foi encomendado por Augusto. Então, essas muitas obras literárias clássicas, né, eram apologistas, né, de certa forma velada, porque é dentro de um romance, né, ao domínio romano, evocando a sua predestinação para o papel e a universalidade do seu império. Isso vai ser resgatado. Eu acabei de falar para vocês, tá? No Destino Manifesto. Isso é resgatado. Muita gente fala, não, o Destino Manifesto é a forma que os Estados Unidos quiseram pegar dos judeus. É também, né? Aquela coisa que Deus falou para Abraão que ele seria o seu representante. Mas está na Eneida, por exemplo. Está na Eneida. Vou botar aqui mais um aqui. Está na Eneida. Olha o que ele fala. Tu, romano, lembra-te pelo teu império de governar os povos do mundo, pois essas serão as tuas artes, impor a prática da paz para poupar o sujeito e derrotar o desafiador. É exatamente o Destino Manifesto. Se eu mudasse aqui, tu, estadunidense, lembra do teu império, de governar os povos do mundo. Porque a sua arte de impor a paz, de levar a paz, de levar a democracia, de levar a civilização para poupar
as pessoas. Estou preocupada com as pessoas. E vou derrotar o ditador. Então, eu mudei um pouco a frase e faz sentido. O que o cara faz? Tudo que acontece no país que não rege na cartilha do Destino Manifesto e da doutrina morre, o cara vira um ditador sanguinário e eu vou lá para quê? Para trazer a paz para você. Eu estou muito preocupado com o povo venezuelano, coitadinho. Eu estou muito preocupado com você. Então eu vou levar a democracia que vocês não têm. Né? Eu vou poupar vocês, povo. O povo é maravilhoso. Eu só vou derrotar o ditador, o desafiador. É isso. Então, você vê que as coisas elas vão se conectando e não é separado. Eles são absolutamente incorporados. E esse estudo que eu te falei, que eu vou botar no final para vocês quiserem ver, ele vai retratar outras situações, não da Eneida, mas ele vai tratar, porque ele não vai falar propriamente disso, mas ele vai dar um ênfase muito mais ao Império Britânico sobre tudo isso. E você vai entender, porque os Estados Unidos é uma extensão, né, porque ele foi colonizado pelos britânicos, então é uma extensão inglesa dele. Eu estou trazendo para Roma, porque o nosso assunto é Roma. Né? O livro ele leva para o Império, mais para o Império Britânico. Mas é super interessante que vocês, se tiverem curiosidade, é bastante interessante. Então, alguns classicistas foram rápidos em gritar anacronismo, quando as reflexões contemporâneas impactam negativamente na apresentação ortodoxa do mundo antigo. Então, é também uma narrativa, é também uma defesa falar que é anacrônico? Fica a pergunta retórica. Certo? É fácil falar, não, é anacrônico. Aí eu defendo, né, a minha tese. Mas não foi anacrônico quando o Império Romano se apropriou do Império. Quando o Império Britânico se apropriou do Império Romano. Aí não era anacrônico. Então, eu chamo isso de anacronismo como narrativa. Como o Império Romano, né? Como o Império Romano se apropria como o Império Britânico se apropria do Império Romano. Tá? Como é que é isso? Estou falando isso o tempo inteiro. Como é que é isso? Como o foco do Império Britânico, vou falar rapidamente aqui, se vocês quiserem aprofundar. Os britânicos usaram a imagem da Roma clássica para identificar e fundamentar sua própria nacionalidade e expansão. Muitos paralelos e associações com Roma foram estabelecidos durante o período medieval e moderno. Então, no início do século XX, entre 1899 e 1914, né, é o início da Primeira Guerra, um paralelo particular foi promovido por políticos e intelectuais que argumentavam que a história de Roma fornecia moralidade aos britânicos. Então, ele vai se espelhar nesse grande e colossal império, né, para que ele possa também ser representante legítimo de uma ideia imperial, uma ideia imperialista. Até nesse momento, estou falando de até 1914, não existiam ainda o pós-colonialismo. Não existia essa ideia. Então, você acreditava piamente no que os britânicos criaram, e o fardo do homem branco. O que é o fardo do homem branco? Eu estou na minha casa, mas eu estou levando para você, africano querido e amado, a minha cultura.
para que você não seja mais um animal, para que você seja uma pessoa civilizada. Eu vou levar também a minha religião, já que vocês trabalham com essa coisa esquisita de magia, vou levar a minha religião, eu vou levar a minha cultura, eu vou levar a minha linda democracia. E aí o que eu faço? Eu crio uma grande confusão, uma grande anarquia, guerras de tribos ali, entendeu? As pessoas perdendo a sua identidade. Haja vista hoje que, pasmem os senhores, 90% da África hoje é cristã e muçulmana. Terrível. Terrível. Quando eu vejo aquela como é que é daquela a Mamanda, né? É isso? Esqueço o nome dele. Falando. Chimamanda, professor. A Chimamanda, é. Obrigado. Falando que ela fala inglês, que as pessoas ficam horrorizadas porque ela gosta dos cantores americanos, ela gosta daquela cultura, que aquela cultura faz parte da cultura dela na Nigéria. Isso é terrível. Ela foi aplaudida, ela foi porque ela é uma pessoa simpática, ela fala bem, mas o que ela fala ali descaracteriza totalmente. A Nigéria não é inglesa. É a mesma coisa falar que a Índia é inglesa, porque teve uma colonização ali. Não. A Nigéria tem a sua própria cultura, que foi esfacelada por isso. Né? Então, hoje, o nigeriano da classe alta, ele se vê como um inglês. Pô. E é verdade, que nas universidades lá acabam falando inglês. Mas ele está falando a língua do colonizador, ele não está falando a língua dele. Entendeu? Por que isso? Porque se fundamentou que imperialismo é uma coisa que não existe mais. O imperialismo é o cerne da coisa. E quando a coisa é o cerne da coisa, e que vai ofender, e que vai aprofundar, que vai bater na verticalização, que vai bater na coluna vertebral, você minimiza isso e diz que isso não existe mais. Entendeu? Não. O imperialismo está aí, na veia. Na veia. Eu fui num encontro de Cuba aqui, veio o embaixador, e aí foi eu não vou falar, foi um político do PT, Partido dos Trabalhadores. E lá, num determinado momento, ele foi chamado na mesa e falou que, não, gente, tem que entender que os Estados Unidos não é tão mal assim. Vamos dar um abraço no imperialismo. Vamos dar um abraço no imperialismo. Acho que eles... É com amor que se constrói. Não, não é, não. Você não vai abraçar imperialismo nenhum. Porque não tem amor ali tem interesse. E não é com amor que se modifica as coisas. Infelizmente. Choraria que fosse. Amor você dá aos seus filhos, ao seu cachorro, à sua família. O imperialismo não tem como. Não tem como. Se amanhã vocês me provarem que tem, eu ficarei muito feliz, porque eu sou da paz. Só que você não muda o sistema dentro da ordem. Não vão deixar. E não vai acontecer. Então, aqui eu vou fazer um debatezinho historiográfico, que é sempre interessante. Ronald Simmel, influenciado por suas preocupações, né, com a ascensão do fascismo, fez pesadas críticas ao termo imperialismo, como anacrônico. Mostrando Augusto também como um manipulador cínico e de sangue frio. E não é. E quando eu digo para você, está falando de imperialismo, é anacrônico, eu simplesmente estou reforçando uma atitude imperialista. Então eu não posso falar em imperialismo, porque isso é anacrônico. Não! Não, anacrônico é apenas uma palavra nesse sentido para que eu esqueça esse termo. Para que isso passe como uma coisa natural, como uma coisa universal, uma coisa que acontece, é natural, ele é dado.
Aí os estudiosos pós-coloniais, que eu falei desde o início, que eles precisam tomar cuidado com o anacronismo, mas toda a literatura moderna sobre imperialismo é, de fato, parte de um discurso imperialista. Toda a literatura moderna sobre imperialismo romano faz parte de um discurso imperialista. Caminhando, né? O Saime vai usar a expressão vulgar e ugly, né? Vulgar e ugly, né? É vulgar e feio, né? Para essa face romana do imperialismo. Então, imperialismo versus romanização. Porque se cria um termo mais bonito, que é a romanização. E a romanização, ela acaba te dando uma ideia de não imperialismo, de uma ideia de um termo que vai gerar uma simpatia. Eu te romanizei, eu te levei à cultura romana. E não é verdade. Né? Existia ali um forte domínio. Né? O termo romanização é empregado com frequência na historiografia, é vulgar e feio, pior que isso, anacrônico e enganoso. Então, a romanização implica a execução de uma política deliberada, isso é, interpretar mal o comportamento de Roma. E aí vai ter esse debate. Né? Para um poder que defendia a civilização, a justiça e a lei, o modo de guerra romana nem sempre era gentil, especialmente contra aqueles considerados intransigentes ou culpados de humilhar os exércitos romanos no passado. Então, romanização não é uma coisa linda, maravilhosa, estou levando pela minha cultura. Não, existia também aplicações cruéis. Então, ele é feio por isso, mas ele é vulgar porque há uma imitação, né, mecânica, uma realização de terceira categoria de um Império Romano. Nós estamos aqui no andar aqui da... Estamos já chegando no final, e eu botei aqui, né, o Marcel Benamou sobre a resistência africana à romanização. Ele diz que causou uma tempestade de protestos nos círculos acadêmicos franceses ao traçar explicitamente paralelos entre resistência à colonização francesa e à romana no norte da África. Então, a resistência africana à romanização, né? A colonização da África e os romanos em Cartago, na Mauritânia, no Egito e etc. Então, esse é só um debate, porque eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo esses debates historiográficos, para entender também as duas partes. Né? Então, no lugar de imperialismo, a tendência da historiografia atual aponta para o uso de conceito de romanização. Em vez de imperialismo, que é anacrônico, historiografia ocidental, a tendência da historiografia é usar a romanização. Os pós-coloniais, os antes-coloniais vão usar romanização? Não. Vão usar imperialismo. Então, romanização vai ser um conceito também, do século XIX, para amenizar. Né? Ele vai indicar essa tal dessa propagação da cultura romana através da aculturação, assimilação cultural de seus atributos, né, por parte das populações anexadas durante o período de expansão da República. Não vai existir isso. Não vai haver uma cultura transportada de cima para baixo. A cultura vem de baixo para cima, de cima para baixo, porque existia, como eu falei no início, uma circularidade cultural. Muitas das culturas romanas, se você for no sul da Itália, por exemplo, hoje, você vai ver a cultura cartaginesa
e greca presente, muito presente. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho até um vídeo aqui, eu posso para vocês, que meu filho gravou para mim lá, de um lugar, uma cidadela, que se fala grego, até no sul da Península Ibérica. Esses conceitos vão sendo criados uma narrativa. Então, eu tiro esse peso do imperialismo e trago romanização. Pô, romanização é lindo. Essa aqui é romântica. Vem de uma coisa romântica. E não é verdade. Aí é uma imposição, entendeu? Bem clara. E aí vai vir aquele negócio que eu falei, são os herdeiros dessa cultura. Né? Documento, fotografia, narrativa, a metanarrativa. Você sabe o que é metanarrativa? A metanarrativa é a narrativa da narrativa. É quem conta um conto, aumenta um ponto. E vão se criando narrativas das narrativas. E vão se fazendo as invenções das tradições. Então, essas tradições, elas são nada mais do que inventadas. Entendeu? Elas são nada mais do que inventadas. E são formalizadas para exatamente isso. Entendeu? Então, tem o Metternich, por exemplo, ele vai recusar esse uso do conceito de romanização. E, segundo ele, indica que a mudança cultural foi unilateral e unilinear. Isso é um discurso colonial, gente. Nós estamos trabalhando com circularidade. Entendeu? Então, não há essa aculturação. Há um processo de troca o tempo inteiro. Imperialismo romano ou processo de romanização. Aqui eu só botei porque eu trabalhei com 1, 2, 3, 4 autores nesse debate historiográfico. Tá? Iria aqui demandar uma série de... eu posso falar o que o Madre me falou, posso falar o que o Guarnieri falou, né? O Guarinello, né? O que o Moser Filho falou, entendeu? E que eu acho que não daria tempo de falar sobre todos eles. Alguém quer falar? Pode falar. Olá, professor, bom dia. Bom dia. Eu me enrolei um pouco aqui nas ideias, eu estou anotando. Então, o imperialismo ele não é tão conveniente a utilização, porque ele está muito preso à ideia do século XIX, no que diz respeito ao que os ingleses protagonizaram. E a romanização, pelo que eu entendi, também não é pertinente por conta da ideia de um processo unilateral de aculturação. Seria isso ou estou entendendo equivocadamente? Olha, eu acho o seguinte, que o processo de romanização, ou seja, a palavra romanização, ela vem para amenizar a palavra imperialismo. Eu diria que já se cometia, sim, o imperialismo no processo inicial. Você pode chamar de o que se quiser, pré-imperialismo, mas já existia. Eu mostrei aqui características muito semelhantes. Só que se cria o termo anacrônico para imperialismo exatamente para romantizar, não romanizar, o Império Romano, que vai ser modelo de vários impérios contemporâneos e modernos e contemporâneos. Entendeu?
Se ele é um modelo, se ele é um paradigma, eu tenho que tratar ele, tá, de uma forma muito mais tranquila. E ali foi um processo de extrema violência. Extrema violência, com características diferentes. Mas a violência, ela permaneceu. Então para mim, e esse é um discurso, é um debate, se cria uma ideia de romanização exatamente para quê? Para que eu amenize, né, a violência que foi cometida. Então, eu falei lá, ele vai indicar a romanização como uma propaganda da cultura romana, através da aculturação, da assimilação cultural, dos seus hábitos, mas ela não fala em nenhum momento que houve uma anexação, que houve guerra, que houve destruição, que houve etnocídio cartaginês, extremamente violento. O que difere de hoje? Quando eu entro lá e destruo um outro Estado, eu só tenho que legitimar isso. E eu legitimo como? Ah, eu tenho posse do destino manifesto. Eu estou levando. O cara entrou. Os brancos entraram na África, destruíram tudo e falaram o quê? Poxa, a gente está levando a cultura. Isso é uma romanização no sentido figurado. Eu estou simplesmente fazendo uma leitura para legitimar a minha ação terrível, odiosa e cruel. E aí eu creio que há um anacronismo nisso. E eu vejo muito pouco. Por isso que eu digo, é imperialismo romano ou processo de romanização? O imperialismo romano tem uma carga. Processo de romanização. Olha, processo. Significa que é uma coisa que vai aos poucos. De romanização. Processo. Foi lento. Eu fui trazendo a minha cultura para vocês. Não. Por outro lado, o imperialismo romano já remete a uma imposição, uma violência, uma anexação, uma destruição. Entendeu? É o que o nosso querido e amado Robespierre vai falar. Por tradição inventada, entende-se um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas, tais práticas de natureza ritual ou simbólica, que visam incultar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. Apropriado. É. Aonde foi isso que você foi ver? O que é EPEC? Ah, quem falou de Cartago? Não, tudo bem.
E o etnocídio, eu vou fazer agora uma apresentação na UFRJ junto com a professora Maria Regina. Vai levar uma mesa nossa do NEA. Eu vou falar sobre o etnocídio cartaginês. E o etnocídio cartaginês não é só você exterminar uma população. Eu vou falar sobre o epistemicídio. É uma palavra cunhada pelo Boaventura. Epistemicídio, que é pior ainda. Porque pior não é pior porque o outro matou vidas. Mas você mata a história depois. O epistemicídio é exatamente isso. É o colonialismo do saber. A própria historiografia, os historiadores, etc., eles mataram também Cartago. Mataram Cartago. Entendeu? Porque Cartago, que era uma potência, virou apenas uma regs inimiga de Roma. O que não é verdade. Por exemplo, salgar a terra, eu questiono profundamente, isso é uma grande mentira. Mas isso é falado, que salgou. Não se salgava naquela época, porque o sal era muito valioso. Tanto é que salário, né? Salário vem de salário. Se pagava com sal. O sal servia para que você pudesse manter a carne da caça, enfim, que você tinha, que você comprava, manter ela, porque não tinha frigorífico. Então, você salgava a carne para manter ela. O que aconteceu ali foi que botaram fogo na cidade. Entendeu? 2/3 das pessoas morreram. Tudo foi destruído. 1/3 foi trazido como escravo. E que morreram ali. Não se reconstruíram mais. Então, você, quando faz isso, você perde visão de mundo, você perde cultura, você perde remédios, você perde uma imensidão de coisas. E depois houve um epistemicídio, porque não se falou mais de Cartago. Cartago foi morrendo. Então, tudo que foi deixado ali, que não foi registrado, aquilo se perdeu. Então, se cometeu também um epistemicídio. E se comete o tempo inteiro. Aqui, nós estamos. Quando você falar, não existe imperialismo e romanização, você está cometendo um epistemicídio. Né? Por isso que eu trouxe aqui grandes autores e grandes especialistas em Roma, já hoje batendo sobre essa tecla. Né? Por que é anacronismo? Por quê? É a palavra que se encontra para defender esses valores. Né? Então, a contribuição das teorias pós-coloniais, decoloniais ou anticoloniais, eu gosto de pós-coloniais, podem permitir-nos, todavia, ver e considerar as perspectivas que motivaram os estudos passados e também sugerir esquemas amplos para novas formas de compreensão. Questionar modelos interpretativos que ignoram o papel ativo da sociedade nativa em determinar a função, valor e papel de suas próprias posses, bem como abordagem que sugerem que há um fenômeno tal como uma cultura material romana. Vários itens materiais que são tomadas como índice de romanização não provieram de Roma, mas de outras áreas do Império. Comunidades e indivíduos dominados reagiam à tentativa de dominá-la por meio de atos de oposição que tinham correlatos materiais. Ringling, que é o cara que apresenta esse estudo, eu vou apresentar o livro dele, né? Apresenta o estudo, que apontam para um cenário cultural identitário muito complexo, diversificado, onde a cultura romana não é mais vista como uma entidade monolítica e claramente delimitada, mas como derivada de uma variedade de fontes ao longo do Temos aí o Said, né? com o orientalismo, eu vou correr, né? Aí, isso a gente já falou, né?
sobre esses casos. A gente pode voltar esses slides na próxima aula, só para a gente discutir um pouquinho. Mas olha só, esse livro aqui, do Richard Hinger, Imperialismo Romano, esse livro é que ele vai fazer essa nova perspectiva. Tá? O livro é o Imperialismo Romano, Novas Perspectivas a partir da Bretanha. Então, é interessante. A gente lê, quem se interessar por esse assunto, tá? Aqui outras referências, todas elas que eu trabalhei, sobre imperialismo greco-romano, sobre imperialismo, poder, identidade. Tá? Esse livro eu tenho, é um livro totalmente... Por gentileza, professor, volta lá que eu estava anotando os livros. Faz um print aí. Aqui tem livros que são pós-coloniais, tem livros que são coloniais. Tá? Esse, por exemplo. Mas é importante. E tal o Said, os dois livros que são fundamentais na vida de qualquer pessoa que trabalha em história. Eu acho que eu diria até pior, qualquer pessoa, porque é uma coisa absurdamente genial esses dois livros. Tá? E agora eu volto aqui para a apresentação. Abrindo aqui para perguntas. Tá? E quem quiser sair por causa do almoço, fique à vontade. Quem quiser permanecer para fazer perguntas, também sinta-se à vontade. Professor, pode falar, Eduardo. É que me restou uma pequena dúvida, então, com relação aos conceitos. Imperialismo e romanização, então, pelo que eu entendi, são conservadores, a utilização deles. Não teria, então, como é que seria trabalhado, então, esses temas de forma mais revisionista, vamos dizer assim? Nós sejam conservadores, são conceitos, né? Que a gente tem que analisar eles, e essa análise vai depender do seu referencial teórico, né? Eu botei ali uma porção de bibliografia, né? Ali tem livros que olham por uma visão colonial, de uma forma. Se você for analisar pela pós-colonial, você vai ver de uma outra forma. Por isso que eu digo, o referencial teórico é sempre importante. Ali são apenas conceitos, tá? E você vai ter que verticar. E ali são conceitos, eu botei em 2 palavras, né? Isso aí requer uma aula cada um. É apenas para a gente se familiarizar, ter uma ideia muito breve sobre o que cada um mais ou menos corresponde. Só que a leitura que você vai fazer sobre aquilo vai depender do seu referencial teórico. Tá? Por isso que qualquer pesquisa depende do referencial teórico. Quando você me dá presentear um livro, né? Presentear um livro, beleza. E a primeira coisa que eu vou fazer é ver quem é o autor. Porque pelo autor, eu já sei o que ele vai falar. Tá? Eu sei se ele é propagandista, eu sei se ele vai fazer um elogio, se for uma biografia, se ele vai fazer uma crítica, se ele vai, entendeu? Depende daquele que escreve. Cada um tem um referencial teórico. Quando a gente começou lá em janeiro, em fevereiro, né, março, falei para vocês, o nosso referencial teórico aqui vai ser o Said. Então, é um olhar pós-colonial. Eu vou olhar não só o outro, mas eu vou dar voz ao outro. Então, eu vou trazer autores que não sejam somente europeus. Tá? Então, vai tudo depender de como você encara a tua pesquisa. Pode falar. Próximo. Professor Bernardo, essa contexto que o senhor colocou hoje é algo muito importante. Até porque no Mediterrâneo a gente tem todo o tempo essas questões de disputas entre povos, né? É uma coisa até mais recorrente no Mediterrâneo. A minha questão é quando é que isso, na verdade, o homem civilizado deixa de fazer essas disputas, né?
Porque a gente está falando de um homem que se julga civilizado, né? Mas o que é um homem civilizado? Seria o homem que vive na polis, né? O homem que tem uma cidadania. É um conceito, eu estou falando assim de uma maneira bem ampla, mas o senhor está entendendo onde eu quero chegar, né? Porque é um homem que se julga até certo ponto superior, porque você vê o romano, o grego, ele se julga uma cultura acima dessas outras culturas, né? E que vivem no Mediterrâneo, né? É uma questão apenas de julgamento subjetivo, porque se você for ver, o Aníbal deu 10-0 em todos aqueles cônsules lá, por exemplo. E ele era considerado bárbaro, porque bárbaro é tudo que não é grego ou romano. Né? E quem vai dominar depois, os germanos vão dominar aquele império. Exato. Então, essa coisa de civilizado e bárbaro é uma coisa da antropologia, né, do século XIX, da antropologia, para mostrar que o homem branco europeu era superior, que não é verdade. Você pega tribos indígenas, né, que vão trazer curas de doenças que a medicina tradicional não consegue, por exemplo. Entendeu? Então, essa coisa de civilizado é muito relativo, porque mas o cara come com a mão. Pô, na cultura dele, ele come com a mão, é cultural. Pô, isso não tem nada a ver com civilizado. É para você, né? O meu olhar, né? Porque eu não consigo olhar o outro, eu só olho a mim mesmo, aí eu sou superior, lógico que é. A gente tem isso o tempo inteiro. Se você vai ter um problema de saúde, você vai operar com um médico boliviano, você vai julgar que todo boliviano não é capaz de fazer uma cirurgia, né? Estou dando exemplo de agora. Aqui, né? Não estou falando que é você, não. Né? Isso aí é as pessoas. Né? Então, é aquele cara que ele mora na comunidade, mas ele tem uma birosca lá. E ele se vê superior às pessoas que estão na comunidade. Aí, quando ele desce o morro, ele chega na cidade, né, no asfalto, o cara do asfalto vê ele como inferior. Aí esse cara do asfalto, ele viaja para a Europa e o europeu vê ele como... Você vê como é que a coisa é muito... Né? Ela depende da onde você está, como você vê. E, na verdade, a sabedoria ela não tem nada a ver com essa formalização, ocidental. Né? Pô, eu tava antes de começar, eu estava lendo aqui o Feuerbach, né? O cara ele fala uma coisa extraordinária, fala assim, pô, a educação é libertadora. Isso a gente escuta, né? Aí você vê que Feuerbach escreveu isso, pô, 1800 e pouco, né? Aí depois é repetido isso, que a educação é libertadora, é repetida pelo Paulo Freire, aqui, como se fosse dele. Já falei que ele chupou de todo mundo, meu irmão. Ele pegou coisa de todo mundo e não botou crédito. Né? Mas só que o Feuerbach fala assim, que a educação ela não é libertadora. Olha como é que é dialético isso. Por que ela não é libertadora? Porque a própria classe de elite fala a mesma coisa que você. Ela fala que a educação é libertadora, tanto é que ela bota os filhos dela, né, para estudar. Aí eu te pergunto, outro dia um cara falou para mim assim, a única coisa que um dono de escola amigo meu falou, a única coisa que eu concordo com você é que você acha que a educação ela é o único caminho. Né? Aí eu falei, mas a gente continua não concordando. A educação que o teu colégio dá, por exemplo, ela não é libertadora. Ela é uma educação burguesa, querido. É uma educação que te direciona para um caminho que interessa a ela. Então, a educação ela não é libertadora. E a libertadora é uma educação dependendo de que tipo de